Olá, boa noite, mulheres queridas, amadas. Meu nome é Flávia, eu sou massoterapeuta, tenho 45 anos e hoje eu vim aqui dar um depoimento para vocês, falando um pouco do meu percurso de emocional mesmo, de autoconhecimento, de olhar para mim como eu sou e a importância disso na minha vida, a importância disso na minha vida profissional e no geral, né? Então, eu comecei aqui o meu percurso com um atendimento. Eu fui à Casa Vida ser atendida pela Gisele, fazer uma mediação físico-emocional. E na minha sessão eu tive uma grande descoberta, né? Eu descobri o meu lugar, um posicionamento através de uma direção, através de um olhar da Gisele, através dessa mediação, dessa forma que ela me conduziu a olhar para dentro. Eu pude perceber que eu estava num posicionamento em um lugar errado na vida, nas relações, né? E assim começou o meu trajeto, né? O meu trajeto de busca, o meu trajeto de olhar para mim, né? Para aqui para dentro, para minha casa, minha morada, né? E aí eu escolhi fazer o curso de mediação físico-emocional. A Gisele, ela ofereceu esse curso durante a quarentena de forma gratuita e eu decidi fazer esse curso, né? Dentro desse percurso do curso foi muito rico, muito cheio de encontros. Um encontro importante que eu tive foi quando nós tivemos uma aula falando sobre o nosso script, né? Falando sobre aquilo que está por trás, né? Atrás, né? O nosso início. E aí eu tive uma grande descoberta. Eu pude olhar para o meu hoje, né? E fui fazendo um link com a minha história. E aí eu queria falar um pouquinho para vocês sobre isso. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a questão do meu corpo. Eu tive uma menopausa precoce, tá? Eu tive um emagrecimento abrupto, muito rápido, né, durante um período da minha vida. E eu tentei imaginar de várias formas o que teria acontecido, tentando melhorar a alimentação, mas eu também tinha dificuldade de me alimentar, tá? Mas isso tudo estava linkado com as minhas emoções. E quando a gente teve a aula do script, eu pude ter esse olhar para minha história. E aí foi o grande achado. Aí foi a grande sacada. Eu fui lá atrás e me deparei com a história da minha avó. A minha avó, ela morreu no parto e a minha mãe era caçula, né? Minha mãe ficou sendo a caçula e com isso veio uma história, né, dentro da minha família e principalmente a minha mãe trouxe essa história com ela de morte, né? De ter medo de gerar e trazer morte. Porque para minha mãe a referência dela de morte, de gestar, de gerar, era uma referência de morte. E eu, com isso, eu casei, né? Cresci, né? E na verdade a minha mãe me gerou, apesar de toda a dificuldade de engravidar, ela me gerou. Obviamente ela não morreu no parto, eu não morri. Eu tô aqui, graças a Deus. E eu cresci, me casei e também engravidei e eu tive um aborto espontâneo. Com esse aborto espontâneo, eu também ficou selado, né? Essa questão do medo, porque a minha gestação trouxe morte. E quando eu estava na aula, na aula sobre o script, eu lembrei dessa história. Porque nos meus dias atuais, né, de juventude até a fase adulta agora, eu sempre tive muita dificuldade em concretizar as coisas. Eu gerava projetos, eu gerava sonhos e eu não concretizava, eu não paria os meus sonhos, porque parir estava linkado com morte.
e eu não tinha me dado conta disso. O quanto que o nosso script, a história dos nossos ancestrais, das pessoas que vieram antes de nós, o quanto que isso é forte dentro da gente. Porque esse insight veio quando eu pude parar e olhar para dentro, e olhar para trás, e buscar a minha história e perceber que esse medo de gerar não era meu. Que a morte no parir foi da minha avó, não era meu. Mas eu trouxe esse medo. Né? Então eu começava tudo, eu comecei 3 faculdades e não concluí. E tudo que eu começava, eu parava, porque gerar era possível, mas nascer não. Né? Então eu bloqueava tudo que eu tivesse que fazer nascer. Eu gerei muitos sonhos durante a minha vida toda e bloqueei muitos partos, né? Inclusive o meu, literalmente, né? Porque eu não tive um aborto espontâneo, simplesmente porque eu tive um aborto espontâneo, né? E o mais fantástico de tudo isso, quando eu entendi, quando me veio esse insight na aula de que eu tinha processos em mim, no meu corpo, que não faziam parte da minha história hoje, mas faziam parte da minha história lá atrás, da história dos meus ancestrais, da minha avó, da minha mãe. Foi algo assim sensacional. E o meu corpo respondeu a isso. Por quê? Essa minha menopausa precoce não foi simplesmente meus hormônios pararam. Por que que eu parei de ter hormônios que me fizessem gerar? Foi à toa? Aí eu pergunto, foi à toa que meu organismo começou a processar? Olha, vou te ajudar. Você não vai precisar gerar. Não vai dar errado. Então eu tive um bloqueio hormonal. Né? O meu corpo começou a emagrecer. Porque eu não queria mais ser vista, eu não queria ser achada, eu não queria ser uma mulher que pudesse ser achada e que pudesse gerar vida. Então eu minguei. E naquele dia da aula, no dia seguinte da aula, eu acordei em casa e eu tive uma cólica, como se fosse uma cólica menstrual. E eu ainda telefonei para minha médica, na verdade mandei um zap e falei com a Gisele também. Eu sabia que eu não ia menstruar mais, de novo, né? Eu estava em menopausa. Mas eu entendi que o meu corpo estava dando sinais. Naquele dia, minha menstruação começou a vir. Eu tive sinais da menstruação. E o meu corpo estava dizendo para mim: você entendeu, você abraçou, acolheu a situação, e isso gerou um processo no meu corpo de liberação. Agora eu estava liberada para gerar sonhos, para gerar projetos. Eu sabia que eu não ia engravidar, que eu não ia voltar a menstruar, os meus hormônios. Não, não era isso. Mas eu posso voltar a gerar, e não só a gerar, como a parir. Porque agora o meu corpo estava dizendo: você tem vida. A vida voltou para o seu útero. Você pode agora gerar e parir os seus sonhos. Porque esse medo não é seu. O medo que te parou não é seu. Eu entendi o lugar dele, eu ressignifiquei e assim eu comecei a dar uma nova direção. Com isso eu fiz inscrições para o vestibular, que eram projetos antigos. Fiz 4 inscrições, passei nos vestibulares e estou matriculada e começo semana que vem as minhas aulas. E também decidi continuar a estudar mediação físico-emocional. Estou terminando o curso de capacitação, né, para que eu possa continuar ajudando. Porque como uma pessoa que gostava de ajudar, eu sempre fui aquela pessoa que ajudava na igreja, nos aconselhamentos, os amigos. E ter esse olhar, descobrir esse olhar, me fez perceber o quanto que isso é importante. E por achar isso importante para mim, eu desejei isso para o outro. Então eu decidi também estudar a mediação físico-emocional como uma formação.
No início de agosto eu estou me formando em mediadora física emocional e sou muito grata, Gisele, muito grata por esse start lá no atendimento que ela me deu e por todo esse suporte que ela vem me dando dentro do curso, fora do curso, porque nos tornamos amigas, né? Então hoje eu quero passar isso para você, a importância de não só você ser um corpo, mas você ser um corpo que é percebido. Um corpo que tem um olhar, porque ele projeta tudo aquilo que a tua história imprimiu em você. Eu quero muito agradecer, poder dar esse depoimento aqui. Eu quero muito agradecer a pastora Gabriela, a igreja metodista do Meu Dom, pelo convite, pela Gisele, por me também convidar a fazer esse depoimento. Eu sou muito grata e eu espero que vocês tenham esse olhar, que vocês entendam a importância desse olhar para si mesma, com amorosidade, com toda amorosidade. Um beijo no coração de vocês.